Hello everyone, welcome. Olá, pessoal. Bem-vindos de volta ao programa. Aqui é o Dani Haifong. E como vocês podem ver, estou com um especialista em assuntos militares e relações internacionais, Mark Sloboda. Mark, é ótimo ter você aqui de novo. Great to be with you again. Dani, obrigado por me receber. É sempre me ir me suene para cima. It's always great for you to be on the show, Mark. Okay, so É sempre ótimo ter você aqui no programa, Mark. Bom, a notícia de última hora hoje é que depois de vários dias de ofensiva em Líbano, apoiada por Israel e pelos Estados Unidos, claro, 47 pessoas foram mortas, segundo as autoridades libanesas. Ontem à noite, pelo menos mais duas dúzias de pessoas morreram. O Irã acabou de responder a isso, fechando o Estreito de Hormuz. by shutting down the Strait of Hormuz. Again, in reaction to this, here Mais uma vez, em reação a isso, aqui está o anúncio, a declaração completa das autoridades iranianas, que diz o seguinte: devido à violação clara e flagrante pelos Estados Unidos da primeira cláusula do acordo de cessar-fogo, e em resposta às contínuas e implacáveis violações do cessar-fogo pelo regime sionista no sul do Líbano, ao assassinato impiedoso e ao deslocamento de centenas de milhares de pessoas oprimidas dessa região, e também levando em conta a falha das forças de ocupação sionistas em se retirar do sul do Líbano, declara-se que o Estreito de Hormuz será fechado ao tráfego de embarcações. É ressaltado que essa é a primeira medida em resposta à quebra do acordo pelo inimigo e que, se a agressão continuar, novas ações serão tomadas para obrigar o inimigo a cumprir seus compromissos. to fulfill its commitments. Well, no one should. Bom, ninguém deveria perguntar isso ao CENTCOM, porque, segundo eles, é exatamente o contrário. Eles dizem que o tráfego de navios comerciais no Estreito de Hormuz aumentou hoje e que as forças dos Estados Unidos continuam operando na região para garantir a liberdade de navegação. 55 navios mercantes passaram por lá, transportando pelo menos 17 milhões de barris de petróleo para o mercado global. E as forças americanas continuam em alerta. Mark, o que você acha dessa história toda? O Irã diz que tem um plano de 6 pontos. Se o memorando de entendimento não for aplicado durante o que deveriam ser as negociações, que aliás nem aconteceram ontem, há todo tipo de desinformação e troca de versões sobre se o Irã vai mesmo viajar para a Suíça. O que você acha desses desdobramentos e do contexto mais amplo What do disso you tudo? make of these developments and their broader context? Okay, well, it's all pretty inevitable. In fact, Tá it bom, almost feels tudo isso parece meio inevitável. Na verdade, chega a parecer até ensaiado, né? the memorandum of Então todo mundo viu o memorando de entendimento, ou pelo menos acho que a maioria viu, certo? Iranian version. A gente sabe que a versão americana e a iraniana tinham algumas diferenças sutis de linguagem em 4 dos 14 artigos. Mas olha, o primeiro artigo era bem claro sobre a cessação das hostilidades, e isso incluía o Líbano. E sejamos francos, os israelenses estavam dizendo abertamente que não iam seguir isso, que não iam se submeter a esse acordo. O Ben-Gvir, ministro da Segurança Nacional de Israel, chegou a dizer literalmente que todo o Líbano devia queimar, que eles continuariam demolindo todas as casas no sul do Líbano. Quer dizer, é difícil ser mais explícito do que isso em um discurso de caráter genocida. Não dá para negar. I mean, you can't deny it. You can't. I mean, and these are the ministers of the Iranian. Quer dizer, esses são os ministros do governo iraniano. E durante toda essa semana, Israel continuou com ataques aéreos no sul do Líbano. Agora, eles evitaram bombardear Beirute de novo nos últimos dias, mas têm atacado com bastante intensidade e tentado ampliar a zona de ocupação e controle no sul do Líbano também. O Hezbollah está resistindo com força e fazendo Israel pagar um preço por isso, certo? Mesmo assim, Israel está expandindo, aos poucos, o território que controla. Então, ficou claro que Israel não ia seguir o acordo. E os Estados Unidos, com certeza, não podiam não saber que Israel não ia seguir isso. Na verdade, o Washington Post publicou que a inteligência americana disse que, claro, o Irã vai tentar sabotar os termos do memorando de entendimento, como se alguém com o mínimo de bom senso não soubesse disso. As if anyone with a functioning brain cell didn't know that. So, I mean, that's real. Israel, você quer dizer, né? Israel, yeah. So
Sim, Israel. As agências de inteligência dos Estados Unidos fizeram um trabalho bem perspicaz ao identificar que Israel tentaria sabotar o chamado Memorando de Entendimento, o novo cessar-fogo, o pré-acordo, como quiser chamar. E o Irã sabia que Israel não ia cumprir isso. Então, todo mundo já sabia disso desde o começo. A gente ouviu o Abbas Arati dizendo que tudo o que eles estavam fazendo se baseava na desconfiança em relação aos americanos e aos israelenses nesse assunto. Ou seja, eles já esperavam, sabiam que o acordo não seria mantido, mas mesmo assim seguiram em frente. Isso mostra que eles entendiam que o memorando de entendimento ia desmoronar logo de cara. E é exatamente o que está acontecendo, certo? Eu vinha dizendo muito na semana passada, Mo, Doa, morto ao chegar, sabe? E realmente não durou nada. Desde que entrou oficialmente em vigor, ou melhor, deveria ter entrado em vigor com assinatura formal em Genebra ontem, nada disso aconteceu. As negociações entre Vance e o representante iraniano deveriam ter começado, e claro, nada aconteceu. O Irã disse que não iria participar porque, obviamente, Israel continuava atacando no Líbano. Os Estados Unidos diziam discretamente que Israel precisava parar, mas não faziam nada para que isso acontecesse. E todo mundo sabia que os Estados Unidos não iam fazer nada para impedir Israel. Quando é que os Estados Unidos já pressionaram Israel de verdade? Quando é que vão parar o envio de armas e dinheiro? Isso simplesmente não é politicamente possível em Washington. Então, todo mundo, inclusive os iranianos, sabia que isso não ia acontecer. Acho que a gente tem que partir do princípio de que todos entraram nessa já sabendo que ia desmoronar logo de cara. E o que a gente vê é um tipo de manobra política opaca, difícil de entender dos dois lados. Agora, os iranianos anunciaram de novo, depois de só alguns dias, que o Estreito de Hormuz vai ser fechado outra vez. Dá para supor, com certa segurança, que Donald Trump vai responder restabelecendo o bloqueio, do jeito que era, dos portos iranianos. E pelo menos de acordo com as declarações do Sedkov, talvez tentem forçar a abertura do Estreito de Hormuz. Não que isso tenha dado muito certo para eles até agora. E de novo, eu não esperaria nada além de pequenos confrontos, porque é bem óbvio que a Marinha dos Estados Unidos não é burra o bastante, não importa o que o Trump mande fazer, para entrar na armadilha mortal que seria o Estreito de Hormuz, com aquela flotilha relativamente pequena e vulnerável. Eles não vão arriscar um porta-aviões ou destroyers importantes, destroyers de mísseis, entrando nessa armadilha. Então, provavelmente, mais ataques aéreos, ataques com drones, esse tipo de coisa. Mas eu também não espero nenhum tipo de grande incursão naval. E isso vai acabar colocando todo mundo exatamente de volta onde a gente estava. Há pouco mais de uma semana, a gente tinha um status quo que não era bom para nenhum dos lados, mas que estava ficando cada vez pior para o lado dos Estados Unidos. Certo? Eu cheguei a chamar isso, acho que até no seu programa, de um jogo geoeconômico de quem desvia primeiro. Sabe, com os dois lados acelerando em direção ao precipício, ou um contra o outro, dependendo de como você quiser ver o jogo e de quem ia virar o volante primeiro. Os Estados Unidos viraram primeiro, mas parece que deram uma manobrada e talvez estejam voltando para o jogo. O Trump conseguiu, sim, um resultado. O preço do petróleo caiu de forma bem significativa por alguns dias, embora já esteja subindo de novo. E uma quantidade considerável de petróleo acabou saindo do celeiro, digamos assim. Tanto pelo Estreito de Hormuz, quanto o petróleo iraniano, que a gente pode supor que foi, em grande parte, para a China, e foi distribuído nos últimos dias. E isso pode, digamos assim, aliviar um pouco a pressão sobre a economia global. Então talvez essa tenha sido a intenção dos Estados Unidos ao levar adiante essa farsa. E talvez também tenha sido, pelo menos em parte, a intenção do Irã.
Eu também entendo que o líder supremo iraniano, o novo Ayatollah Khomeini, Mojtaba Khamenei, fez recentemente uma declaração muito interessante sobre o memorando de entendimento. Ele deixou bem claro que não gostou daquilo, que não era a visão dele, que isso foi algo pelo qual o presidente iraniano, e podemos supor que algumas pessoas próximas a ele, como Pezeshkian, insistiram. O líder supremo deixou claro que, por enquanto, ele está aceitando seguir com isso, mas que Pezeshkian tem a responsabilidade total, a responsabilidade completa por essa decisão. E ele basicamente estava dizendo: se ou quando as coisas derem errado, eu vou te jogar debaixo do ônibus por causa disso, e a responsabilidade vai ser sua. E olha, a gente conhece o Pezeshkian. Ele concorreu à presidência do Irã com uma plataforma reformista e deixou claro que o que ele queria fazer, de forma até um pouco ingênua, era tentar encontrar um modo de convivência, tentar achar uma forma de trabalhar junto e melhorar as relações com o Ocidente. E como é que isso tem funcionado para ele? Para ser sincero, eu fico realmente surpreso que ele ainda não tenha sido removido do cargo até agora. E veja só, ele é o único líder iraniano que os Estados Unidos e os israelenses não tentaram atingir. Fico me perguntando por quê, mas está bem claro que não é só a guarda revolucionária, os linha dura, como a mídia ocidental costuma chamar, que se opõem a isso. Um memorando de entendimento, para começar. Mas também, o líder supremo e talvez até a maioria da elite política e religiosa do Irã são contra isso. E parece que é só o Pezeshkian, e talvez o Ministério das Relações Exteriores, a favor. Eu, pessoalmente, não vi nenhuma confirmação direta sobre a posição do Araghchi ou da maioria do Ministério. Mas é bem claro que existe uma divisão sobre como seguir em frente dentro da elite política iraniana. E olha, isso era meio óbvio. Todo governo é assim, certo? São poucos os governos que estão totalmente alinhados em tudo. Quer dizer, a função de um governo é justamente essa: lidar com diferenças políticas e chegar a resultados aceitáveis dentro da lei e do próprio Estado. E quando eu sugeri, há mais ou menos um mês, que existiam divisões dentro da elite política iraniana, teve gente na comunidade de mídia alternativa que caiu em cima de mim como se eu tivesse cometido algum tipo de blasfêmia traiçoeira por dizer que os iranianos não andam todos em perfeita sintonia. Isso é uma torcida absurda, não tem nada a ver com análise de verdade. Quer dizer, se a pessoa quer ser ativista político e torcedor, ótimo, tudo bem. A gente precisa dessas pessoas também, né, dentro da mídia alternativa. Mas se você não quer fingir que a realidade e a natureza humana são diferentes do que realmente são, então é claro que vão existir divisões. Bom, agora as divisões vieram totalmente à tona. E nada menos que o novo líder supremo deixou claro que há divisões, que ele não concorda com o presidente iraniano em levar adiante essa farsa de memorando de entendimento desde o começo. Agora precisamos ver o que acontece. Já vimos a resposta do Irã. Eles vão fechar o Estreito de Hormuz e agora estão enviando uma equipe para Genebra, onde dizem estar dispostos a se reunir com os americanos, embora afirmem que o objetivo é basicamente exigir que os Estados Unidos cumpram seus compromissos, ou seja, que controlem Israel. O que nós sabemos, e eles também sabem, que os americanos não vão fazer. Então, basicamente, isso coloca a bola de volta no campo do Trump, por enquanto. Como é que ele vai reagir? Ele parte para uma ação militar? Ele volta a impor sanções, o bloqueio dos Estados Unidos contra o Irã? Ou tenta simplesmente ignorar e fingir que existe um cessar-fogo no Líbano, como é preciso dizer, os dois lados têm feito nos últimos 2 meses? E talvez isso fizesse parte da estratégia americana. Pensar que o Irã voltaria a fingir que há um cessar-fogo no Líbano, quando claramente não há, exatamente como vinha fazendo nesses 2 meses. Bom, isso não levou a lugar nenhum. E eles viram o aliado deles continuar sendo atacado e enfraquecido durante esse tempo.
Então decidiram que esse status quo era inaceitável para eles. Parece que eles estão tomando uma posição. Ainda não retomaram os ataques contra Israel. A gente tem que presumir que isso faz parte de um dos 6 passos, certo? A gente só conhece o primeiro. Um deles, o primeiro, é fechar o Estreito de Hormuz de novo. Um dos outros 5 seria retomar os ataques com mísseis e drones contra Israel. Mas a gente não sabe em que ponto dessa escada de reescalada isso se encaixa. Só que, com o fracasso quase inevitável e já esperado do primeiro artigo do Memorando de Entendimento, parece que os chamados linha dura, ou seja, o líder supremo e a guarda revolucionária, pelo menos, voltaram a estar no comando do governo iraniano. Olha, eu queria mostrar o post do Ben-Gvir que você mencionou, em que ele literalmente pede para que todo o Líbano seja queimado. Esse cara é teoricamente o responsável pela segurança nacional. Eu não sei direito, é ministro, assessor? Não sei exatamente o cargo dele, mas é ele. O ministro da Segurança Nacional, eu acho. Com todo respeito aos americanos, Israel precisa deixar bem claro para o mundo inteiro que o sangue dos nossos filhos e a segurança dos nossos cidadãos não estão em jogo. O Líbano inteiro deve queimar. Ele repete isso várias vezes. Todo o Líbano precisa queimar. E cada lágrima de uma mãe israelense, para cada lágrima de uma mãe israelense, 1000 mães libanesas têm que chorar. Quer dizer, estamos falando de um representante oficial de um país reconhecido pela ONU. Israel vem falando desse jeito, bem abertamente, já faz bastante tempo. Na verdade, não é nada novo, mas ainda assim continua chocando muita gente, de certa forma. Isso é uma retórica fascista, genocida. No fim das contas, é racista e expansionista, certo? E claramente a gente já ouviu vários outros comentários do Ben-Gvir, do Katz e de outros falando sobre o chamado Grande Estado Sionista, dizendo que o Grande Israel deve se estender pelo Líbano e por vários outros países da região também. Então eles ainda estão no comando. E, infelizmente, até mesmo a oposição política dentro de Israel não é contra esse conflito, nem contra a ocupação e a limpeza étnica no Líbano. A única reclamação deles é que o Netanyahu está fazendo isso do jeito errado. Essa é a única oposição. Então, a população israelense, de modo geral, a maior parte dela, apoia claramente esse tipo de ação. E isso é extremamente problemático, porque não se trata só de um governo ruim. Não é só o Netanyahu, certo? É o governo, o Estado sionista de Israel. E eles não vão recuar dessa posição. Nada vai fazê-los mudar. E eu não acho que os Estados Unidos, certamente não o Trump, que todo mundo sabe que é ligado ao Adelson, né? Tenham vontade política, influência, ou talvez até mesmo a intenção de fazer algo a respeito. Quero dizer, independentemente de haver ou não uma divisão entre Trump e Netanyahu, eles podem muito bem estar fazendo aquele velho jogo de policial bom e policial mau. E no fim das contas, isso não muda nada, porque os Estados Unidos e Israel estão tão entrelaçados institucional e politicamente que mesmo que houvesse uma briga passageira entre Trump e Netanyahu, isso não faria diferença. Os Estados Unidos simplesmente não conseguem separar sua política externa e militar na região de Israel. Eles não têm capacidade política para isso. Nunca mostraram essa capacidade. Então o que sobra é ou voltar para um jogo geoeconômico de quem pisca primeiro, ou voltar para uma guerra aberta, ou ainda uma terceira opção, em que o Irã engole a situação e finge que há um cessar-fogo no Líbano, quando na verdade não há. E não parece que seja para esse caminho que eles estão indo. Bom, isso seria um suicídio político, porque eu acho importante reconhecer
que não é só o líder supremo e certas facções da liderança que podem discordar do memorando de entendimento como um todo. Também existe, sabe, muita coisa a considerar. Dadas as declarações, como o que o Ben-Gvir disse, e principalmente as ações, que são ainda mais graves do que as declarações racistas e genocidas, o fato é que eles colocam essas palavras em prática com brutalidade absoluta e com atos de genocídio. Diante disso, tem havido manifestações quase todos os dias, pedindo que o Irã venha em auxílio direto do Líbano, e isso virou uma exigência. Então, considerando há quanto tempo essa guerra já dura, Mark, e tudo o que a gente sabe, inclusive o que aconteceu nas últimas 48 horas, é bem razoável acreditar nisso. Existe muita pressão sobre o governo iraniano para cumprir o que promete. Porque, no fim das contas, é basicamente isso que o Irã consegue controlar nesse momento. Tudo que os Estados Unidos cedem é por causa das próprias limitações do país. Mas Israel, eu até comentei isso ontem, parece não se importar com o mercado de petróleo, nem com a relação com os Estados Unidos, a ponto de demonstrar preocupação com isso. Então, diante dessa realidade, o comportamento de Israel só vai mudar com ações concretas. E dá para entender por que as pessoas estão cobrando isso. Na verdade, eu imagino que já existam protestos no Irã contra o memorando de entendimento, contra a assinatura dele até agora, para começo de conversa. E com certeza, as declarações do líder supremo só vão incentivar ainda mais esse sentimento dentro do país. É uma admissão muito interessante por parte do governo iraniano, admitir abertamente essa divisão interna. E pode muito bem ser que o líder supremo esteja fazendo essas declarações para preparar o terreno para se livrar do Pezeshkian. Acho que isso precisa ser considerado uma possibilidade real. Ele colocar toda a responsabilidade por esse memorando, que claramente fracassou e vai continuar fracassando, nas costas dele. Não vejo outra forma de interpretar isso. I can't see how else to read that. Bom, a notícia agora, segundo o Dropsite News, é que foi anunciado, entre aspas, um 7º cessar-fogo. Pelo jeito, isso está acontecendo, Mark, enquanto a gente fala. Mas o grande ponto é que, apesar de toda essa conversa sobre cessar-fogo, Israel continua no sul do Líbano e entra em confronto com o Hezbollah, porque o Hezbollah está tentando expulsá-los de lá. E aí a gente vê a mesma coisa de sempre. Ataques aéreos. Normalmente acontecem à noite, e deve ter mais um nesta noite. Basicamente já está acontecendo agora, mas normalmente isso acontece bem mais tarde. Então parece também uma espécie de dança política estranha entre os governos de Israel e dos Estados Unidos. Os Estados Unidos veem o que o Irã está fazendo, dizendo e exigindo, vão até Israel, ou pelo menos é assim que o público em geral enxerga, e dizem, ok, parem com isso agora. Aí Israel responde, tudo bem, vamos diminuir o ritmo dos ataques. Eles até disseram algo. Eu posso procurar, se conseguir achar, em que afirmam que um cessar-fogo não soa como Donald Trump, não faz muito tempo. Ele disse, uma cessação total do fogo é só menos fogo. Quer dizer, essa é obviamente a posição oficial do que seria um cessar-fogo no Oriente Médio, segundo o presidente dos Estados Unidos. Então, ontem, na sexta-feira, tivemos um funcionário americano anônimo falando com a imprensa dos Estados Unidos, anunciando um cessar-fogo entre Israel e o Hezbollah. Eu acho que nem 5 minutos antes desse cessar-fogo entrar em vigor, o Irã já estava retomando os ataques aéreos. Acho que nem 5 minutos. E o exército israelense, a chamada Força de Defesa de Israel, deixou bem claro, não recebemos nenhuma ordem. Pelo contrário, não há cessar-fogo. Então é isso. Um cessar-fogo não significa parar de atirar, se o que querem dizer é apenas não aumentar os ataques. Tipo, bom, hoje não estamos bombardeando Beirute, é nesse nível. Ainda não jogamos uma bomba nuclear no Líbano, então é um cessar-fogo. Essa é a posição. Eu gosto dessa. Um cessar-fogo não significa parar de atirar.
se isso quer dizer não assinar um cessar-fogo completo. Ceasefire. So That's again, the Americans. Então, mais uma vez, os americanos sabiam que essa seria a posição de Israel. Por isso, eu acho essas reclamações deles. Quer dizer, a gente viu algo que parecia ser, talvez vindo do J.D. Vance, um sentimento realmente genuíno, quando ele disse no começo da semana que Israel é um país de o quê? 9 milhões de pessoas, uma população pequena, e que não dá para resolver todos os problemas de política externa matando gente. Embora, claro, eu tenho a certeza de que há vários ministros israelenses, dentro do atual governo, que discordariam dessa ideia. Mas eu acho muito difícil acreditar que haja qualquer sinceridade vinda do Trump nisso. Ele continua, como sempre, se referindo ao Hezbollah como terroristas. He continually, of course, refers to Hezbollah as terrorists, and actually, at least Na verdade, pelo menos 3 ou 4 vezes nas últimas 2 semanas, ele claramente mostrou que tem o próprio plano B para isso. O que ele está tentando, ou quase com certeza tem tentado, é convencer os israelenses a recuar do Líbano e deixar a Al-Qaeda lidar com a situação. Porque ele já comentou várias vezes, de forma direta, que quer que a Síria resolva isso. Ou seja, está falando do Al-Julani, do Al-Sharaa, certo? O líder do Tahrir al-Sham, o grupo da Al-Qaeda que hoje controla parte da Síria, ou o Estado Islâmico, onde antes era a Síria. E na verdade, no fim de semana passado, acho que foi no dia 14, ele convidou o Al-Julani para uma segunda visita oficial aos Estados Unidos. E quase com certeza estava tentando empurrar essa ideia para ele. Você poderia cuidar do Hezbollah pra gente? Sabe, tipo, a gente pode te pagar, pode te dar armas. Tenho certeza de que essa era a proposta. We can give you weapons. I'm sure that was the proposition. And we know what else he gave him because Trump gave him a. E a gente sabe o que mais ele deu, porque o Trump mandou para ele um refil do perfume da marca Trump, já que ele já tinha dado um antes. E pelo visto o Al-Julani elogiou e disse algo como: qual líder da Al-Qaeda já cheirou tão bem assim? Isso me faz cheirar como ouro, ou pelo menos como uma pintura dourada. E o Trump, quer dizer, isso parece surreal. Parece, sei lá, uma cena de um filme do Mel Brooks ou algo assim. Mas é real. O Trump mandou publicamente para ele um refil do perfume da marca Trump. E esse é o plano dele. Ele chegou a dizer que acha que a Síria, ou seja, a Al-Qaeda, nesse caso, poderia cuidar melhor do Hezbollah do que os israelenses. E isso seria perfeito, porque os Estados Unidos poderiam dizer, olha, não é Israel atacando. Não tem nada a ver com a gente. Could say, well, it's not Israel attacking. It has nothing to do with us. I mean, and it's not like I was encouraging them to do. Quer dizer, não é como se eu tivesse incentivado eles a fazer isso, sabe? Tirando o fato de eu ter dito claramente que queria que a Síria cuidasse disso. Então, esse é o plano B dele. Agora, eu não acho que exista qualquer sinal de que o Al-Julani ou os seus aliados turcos estejam interessados nessa proposta. Com certeza, eu não vi nenhum indício de movimentação de tropas ou algo parecido. O controle do regime de Al-Julani sobre a Síria está longe de ser total e é bem frágil. E algumas das tropas dele cometeram mais atrocidades contra os alauítas na região de Damasco só na semana passada. Além disso, continuam acontecendo confrontos com os curdos, aqueles que o Trump abandonou lá no leste do país. Então, eu realmente não acho que o Al-Julani vá se interessar em liderar suas forças até o Líbano para enfrentar o Hezbollah nesse momento. Lebanon to deal with Hezbollah at such a time. And I have to say, I very much doubt the Israelis. E eu tenho que dizer, duvido muito que os israelenses estejam empolgados com essa ideia. Eles não estão, de jeito nenhum. Quer dizer, obviamente, o Al-Julani nunca fez nada contra Israel. Quando é que a Al-Qaeda atacou Israel, afinal? Mas isso não quer dizer que os israelenses confiem nos jihadistas. E para ser bem franco, eles também não acreditam nessa história de que o Líbano faria parte de uma grande Israel. Eles não querem ver o país nas mãos da Al-Qaeda, mesmo que a Al-Qaeda conseguisse lidar com o Hezbollah. Então, eu não acho que esse plano do Trump seja viável. Mas, meu Deus, ele continua insistindo nisso. Já até perdi a conta de quantas vezes ele falou disso em público até agora. Então parece que essa é pelo menos uma das opções que ele está considerando. But I don't believe
Mas olha, eu não acredito que exista uma divisão de verdade, sabe? Seja um teatro, uma encenação ou algo que vai ser encoberto pela relação simbiótica entre os Estados Unidos e Israel. Como sempre, no fim das contas, isso não faz muita diferença, porque os Estados Unidos não vão fazer nada. E muito provavelmente nem tem a intenção real de fazer algo para forçar Israel a parar. O que eu acho que os Estados Unidos estão esperando, quase com certeza, é que o Irã, o governo iraniano, volte a fazer o que fez nos últimos 2 meses. Fingir que havia um cessar-fogo, ou seja, um cessar-fogo entre o governo fantoche de Joseph Aoun, em Beirute, e Israel, mas não com o Hezbollah. E assim eles podem continuar. E Israel, no fim, pode ser basicamente comprado para aceitar essa situação. Eles podem lamber as feridas. Os Estados Unidos podem lamber as próprias feridas e voltar a enfrentar o Irã em outro momento. Enquanto isso, Israel pode continuar desmantelando o Hezbollah no sul do Líbano. Parece que esse é o plano dos Estados Unidos. Mas pelo menos por agora, os iranianos estão dizendo que isso não vai acontecer. Que esse não é o plano. E de novo, é quase certo que eles sabiam, com certeza o líder supremo sabia, que tudo isso ia acontecer. Se o Pezeshkian ainda tem ilusões ingênuas de que algo diferente é possível, eu não sei. Mais uma vez, o líder supremo parece estar jogando ele debaixo do ônibus com tudo isso. Realmente é um cenário bem caótico que você acabou de descrever, Mark. Porque tem outro grande problema. Quer dizer, um ministro do partido Likud disse há poucos dias que uma guerra com a Síria também vai acontecer, mais cedo ou mais tarde. E estamos falando da Síria de Jolani. Então acho que o seu ponto sobre o Líbano, fazer parte do que chamam de Grande Israel, explica por que a Síria nunca poderia, mesmo que fosse ligada à Al-Qaeda. O caos nunca poderia ter qualquer tipo de domínio ou controle sobre isso. Também estamos falando da Síria. Uma grande parte da Síria é considerada parte do que chamam de Grande Israel. Então, qualquer fortalecimento do Jolani e da Al-Qaeda nesse contexto também está fora de questão. Especialmente se Israel quer que o Jolani continue obediente. Dar ao Jolani qualquer tipo de tentativa, ou seja, lá o que for, nem sei direito, podemos chamar de regime do Jolani, ou aquele grupo de afiliados da Al-Qaeda, eles e a própria Al-Qaeda. Eu acho que isso é uma ideia maluca do Trump. É uma loucura. Talvez algum maluco da CIA tenha convencido de que isso pode dar. Ei, esses caras já fizeram isso em outros lugares. Ei, lembra quando a gente apoiava os Mujahideen no Afeganistão? Mas o que é louco nisso também é que, bom, claro, o Hezbollah está se preparando para uma luta longa. Quer dizer, eu nem sei se, olha, o Jolani e o grupo dele estão cometendo crimes horríveis contra a humanidade dentro da própria Síria. Claro, você deve dizer E os protestos estão piorando, e parece que há cada vez mais confrontos dentro da Síria. O Hezbollah é uma força muito organizada e, claro, muito grande, especialmente depois do retorno inesperado às lutas em março passado. Eu não sei se eles têm a coragem necessária. Eu não vi o Al-Jolani morder essa isca, né? O Al-Jolani, ou Erdogan, que ainda controla o Jolani de forma bem significativa. Nenhum dos dois parece muito interessado nessa ideia. É tipo, não, a gente não tá pronto para isso. Não, se é que algum dia, certo? Bom, Mark, sabe, talvez agora a gente possa falar também sobre o que está acontecendo no conflito na Ucrânia, nesses últimos 20 minutos mais ou menos. Eu queria saber a sua opinião sobre isso. A mídia tradicional do Ocidente está em êxtase com os ataques à refinaria de petróleo em Moscou, repetindo sem parar que isso está trazendo a guerra para casa, que está aproximando a guerra da Rússia com a Ucrânia do próprio território russo. Isso aconteceu há alguns dias.
Eu não tenho as imagens aqui, vou tentar encontrar algumas. Mas sabe, há várias imagens mostrando fumaça preta enchendo o céu. Teve até uns vídeos, eu não sei se eram falsos ou verdadeiros, mostrando lançadores portáteis de mísseis com defeito, tentando derrubar esses drones. Esse momento era para ser algo muito simbólico e encorajador para a Ucrânia. Mas a Rússia prometeu uma retaliação em grande escala. Eu acho que pode ter havido ataques acontecendo logo antes de a gente entrar no ar. Sim, sim. Então, o que realmente está acontecendo aqui? Porque parece que a grande mídia, a mídia ocidental, o chamado Ocidente Coletivo e a própria Ucrânia estão usando esse ataque de drones a uma refinaria de petróleo em Moscou, ou na região de Moscou, como um grande sinal de que a maré está virando de novo. Mas afinal, o que está acontecendo de verdade? Qual é a realidade? Certo, então a verdade é que isso é 90% uma encenação psicológica de relações públicas. Coisa de Hollywood, né? Que não tem nenhum efeito estratégico, econômico ou relevante na economia russa, nem na operação militar especial, nem em nada. Parece que todo mundo esquece que no começo desta semana houve um grande ataque russo de longo alcance contra Kiev. Drones, mísseis, causando muito mais destruição. Muito mais do que essa encenação. E eu tô em Moscou. E mais do que isso, eu tô no sul de Moscou. E essa refinaria de petróleo fica nos arredores de Moscou, ali no sudeste, praticamente bem na minha frente. E olha, tem todo tipo de reportagem na mídia ocidental dizendo que o céu está coberto por uma fumaça preta, tóxica, caindo sobre o povo de Moscou, que todo mundo está trancado em casa. E eu fico pensando, tudo isso aconteceu mesmo? Eu nem tinha ouvido falar até olhar no Telegram. Aí saí lá fora... Eu não tô vendo nada. Então, primeiro de tudo, Moscou é uma cidade bem grande, é bem espalhada, e isso foi muito mais localizado do que estão dizendo. Esse foi o segundo ataque àquela refinaria de petróleo naquela semana. E no fim das contas, houve 4 grandes ataques de drones do regime de Kiev, com apoio europeu e da OTAN, contra Moscou, principalmente em direção a Moscou. No primeiro dia, 2 dias antes, eles também atacaram a mesma refinaria. Um drone, entre centenas lançados, conseguiu passar, atingiu a refinaria e provocou um incêndio. Aí, 2 dias depois, veio esse ataque maior. Foram lançados mais de 200 drones, 550 no total naquela noite, e cerca de 200 deles foram direcionados a Moscou, o maior ataque até então contra a cidade. Isso foi uma combinação dos drones de patrulha padrão deles, bem simples e toscos, que parecem pequenos aviões, e também supostamente um novo drone chamado, eles estão chamando de BARS, que parece ser uma espécie de híbrido estranho entre drone e míssil de cruzeiro barato. Agora, esse ataque foi claramente bem planejado e coordenado. Foi 100% planejado pela OTAN. Eles tentaram mapear a defesa aérea russa, e os drones realmente vieram de várias direções, certo? Alguns deram a volta inteira e depois circularam de novo, tentando encontrar brechas na defesa aérea russa. E desses cerca de 200 drones, havia também 4 desses mísseis de cruzeiro britânicos, Flamingo, do regime de Kiev, que são simplesmente ridículos, pedaços lentos e inúteis de sucata. Todos foram abatidos. Daqueles 200 drones, 6 ou 7 conseguiram passar. 6 ou 7. Agora, pensa na taxa de sucesso da defesa aérea russa nisso. E esses não são números inventados. São dados relatados pelo AMK Mapping e por outras fontes. A defesa aérea russa costuma ter uma taxa de sucesso de 95 a 96% ao derrubar os drones da OTAN usados pelo regime de Kiev. Isso é impressionante. Não dá para esperar mais do que isso. Sempre tem alguma coisa que consegue passar, né? Quer dizer, a OTAN usa de propósito seus aviões de reconhecimento e satélites, sempre procurando brechas e pontos fracos.
for holes and weak points. If you've got anywhere above a 90% success rate. Se você tem uma taxa de sucesso acima de 90%, isso é incrível. E para ser bem sincero, embora muita gente esteja vendo aquelas grandes colunas de fumaça que dominam as manchetes, se você tem 96 ou qualquer coisa acima de 90% de sucesso, isso é um nível heróico de defesa aérea e de guerra eletrônica, certo? Nenhum outro país consegue igualar isso. É só olhar para os mísseis iranianos atravessando as defesas aéreas dos Estados Unidos e de Israel, em Israel e nos estados do Golfo, como se fosse manteiga. Então eu tiro exatamente a lição oposta de tudo isso. A defesa aérea russa é impressionante e continua atuando nesse mesmo nível. E mais, a gente descobriu, nas últimas 24 horas, depois que foi feita uma análise forense, que isso foi ainda mais uma encenação. Porque a maioria desses drones nem tinha ogivas de verdade. E os drones ucranianos de longo alcance já têm ogivas relativamente pequenas, porque precisam carregar muito combustível para conseguir fazer ataques tão longos, capazes de atingir alvos como Moscou. Então, no geral, eles não têm um poder de destruição muito grande. Nada comparado aos Geran russos e muito menos aos mísseis da Rússia. Mas esses drones, ou pelo menos alguns deles, se não a maioria, estavam na verdade cheios de querosene. Então, o motivo principal disso é visual, para causar uma grande e rápida explosão de fogo e uma coluna de fumaça. Mas o que isso também significa é que, na verdade, o dano real é bem pequeno, certo? E além disso, os alvos eram tanques de armazenamento. De novo, a mesma coisa que aconteceu nos arredores de São Petersburgo. Você acerta um tanque desses e ele gera uma enorme e bonita coluna de fumaça e fogo, que parece terrível, sabe, nas notícias. Perfeito para o noticiário ocidental tradicional. Aí dá para dizer, Moscou tá pegando fogo, Putin tá perdendo, e por aí vai. Mas quando tá cheio de querosene, fica ainda mais interessante. Como o Simplícios o Pensador descreveu muito bem, é um truque de Hollywood, um efeito especial. Então 90% disso é psicológico. No fim das contas, eles atingiram alguns tanques de armazenamento e a fachada de um prédio residencial, um edifício de apartamentos. E alguns destroços caíram nos telhados de 2 shoppings em Moscou. Esse foi todo o dano que causaram. Insignificante, certo? Isso não é um dano real. O verdadeiro dano e o que realmente se pretendia foi que isso fosse uma operação psicológica, mais do que qualquer outra coisa. Então há 3 alvos dessa operação. O primeiro alvo é a elite política e midiática ocidental, que estava reunida justamente naquele momento para o G7 e a mais recente reunião em Ramstein, onde dinheiro, drones e promessas de equipamentos militares eram despejados sobre Zelensky. Basicamente, isso foi cronometrado exatamente para facilitar isso, para manter o fluxo de armas e dinheiro. Na verdade, houve até um funcionário ucraniano que disse, de forma bem clara, que esperava que os nossos parceiros ocidentais vissem o que fizemos e percebessem que seguimos o que eles queriam. Nós fizemos o que eles queriam, ou seguimos as instruções deles. Tá bem claro que essa era exatamente a intenção, né? E funcionou, né? Quer dizer, talvez eles pudessem ter conseguido mais. Você poderia. O segundo alvo é a própria população da Ucrânia. Um impulso de moral, uma resposta contra Moscou, esse tipo de coisa. O terceiro alvo é, claro, a população russa. Mais uma vez, ao longo de toda a linha de contato, a Rússia está avançando. As defesas e as cidades defensivas críticas de Konstantinovka, o ponto sul da última linha defensiva do regime de Kiev, no Donbass, e Liman estão desmoronando. A Rússia tomou Raya Alexandrovka nesta semana. Eles tomaram várias outras localidades, estão avançando rapidamente na linha de contato. O regime está enfrentando uma escassez de pessoal militar simplesmente terrível. Eles não conseguem continuar essa guerra. Então, a única esperança deles é psicológica. Certo.
Na verdade, tem sido assim desde o começo desse conflito. Aterrorizar o povo russo para que pare de apoiar a operação militar especial e o governo, ou seja, do ponto de vista do Ocidente, o próprio Putin. Esse foi o objetivo principal da guerra econômica existencial do Ocidente, com as sanções, reduzir o rublo a pó, derrubar a economia russa, empobrecer o povo e fazê-lo se voltar contra o governo. Pois bem, isso não deu certo. E a gente tem visto repetidas vezes que o regime de Kiev faz são, na verdade, operações psicológicas. Então, o verdadeiro objetivo disso, desse terceiro alvo da operação psicológica, é criar pânico na população russa. E é tão eficaz quanto todas as tentativas anteriores desse tipo, o que significa que os russos simplesmente dizem ao governo: acertem eles com mais força. Vamos acertar com mais força. Não há pânico entre a população russa. Na verdade, eu acredito que há até mais pânico e indignação por causa dessas colunas de fumaça chamativas em Moscou. Esse ataque psicológico entre muitos comentaristas bem-intencionados e fãs da comunidade de mídia alternativa. Os fóruns estão cheios de comentários do tipo: o traidor liberal sionista Putin tem que sair, ou a Rússia precisa transformar Kiev num estacionamento de vidro amanhã, e eles deviam lançar uma bomba nuclear na minha cidade no dia seguinte, entende? Porque eles precisam ir para uma guerra direta com isso. Quer dizer, esse tipo de coisa é pura bobagem. É pânico. E eu vou dizer para todo mundo que está ouvindo, eu sou conhecido por ser cínico, por ser pessimista, por criticar o exército russo quando eles fazem algo errado, certo? Como eu fiz lá no começo, quando deixei claro que a Rússia não tinha gente suficiente quando entrou na tal operação militar especial, e por aí vai. Tô dizendo para vocês, não entrem em pânico, não tem nada demais acontecendo aqui. Esqueçam esse showzinho de drones que estão exibindo e a forma como a mídia ocidental está apresentando isso. Os ataques de longo alcance da Rússia, que acontecem praticamente todas as noites, estão causando um dano muito maior, de forma exponencial, ao regime de Kiev. Isso simplesmente não aparece nas redes sociais, porque o regime de Kiev, você sabe, prende qualquer pessoa que publique vídeos e coisas do tipo. Mas deixando isso de lado, ainda mais importante do que a guerra de drones dos dois lados, os ataques de longo alcance, os mísseis, é o que está acontecendo na linha de contato. E tudo continua seguindo dentro da lógica da guerra de desgaste, dentro do cálculo matemático. A Rússia está desgastando o regime de Kiev e a OTAN. E todo o barulho que eles fazem dizendo o contrário não muda nada, não altera a realidade na linha de contato. Então, não se deixe enganar por essa operação psicológica, porque no fim das contas é isso que ela foi. A verdadeira lição que você deveria tirar daquele ataque é que a defesa aérea russa é impressionante e continua firme. E na verdade, desde aquele dia já aconteceram 2 outros ataques em grande escala. Ataques com drones da OTAN, do regime de Kiev, contra Moscou, tentando repetir o feito, com ainda mais drones lançados, centenas só nos últimos 2 dias. Você não ouviu falar disso, né? Sabe por quê? Porque nenhum desses desgraçadinhos conseguiu passar de novo. É assim que a defesa aérea russa é eficiente. Alguns poucos conseguiram atravessar. Sempre vai ter alguns que passam. E, de novo, tudo foi preparado com querosene e outras coisas para tentar fazer parecer algo mais espetacular, mais assustador do que realmente foi. Mas a Bloomberg acabou de noticiar nesta semana que Kiev está bombardeando as refinarias da Rússia. E mesmo assim, as vendas de petróleo russas estão superando qualquer nível dos últimos anos. O resultado total de todos esses ataques às refinarias, atingindo tanques de armazenamento, postos de gasolina e tudo mais, foi abstêmia. A economia da Rússia está indo até melhor, claro, especialmente por causa da crise. A crise de energia, sabe, com a guerra no Irã. Mas a economia russa está indo muito bem, certo? Nas vendas de energia, de petróleo refinado e tudo mais. E olha, de forma mais ampla, a economia como um todo está bem.
A temporada de turismo na Crimeia vai sofrer um pouco este ano, mas sabe, isso está dentro do que eles consideram um custo aceitável. Fora isso, é importante entender que a Rússia está causando muito, mas muito mais dano todas as noites com seus próprios ataques de drones e mísseis contra Kiev, porque eles não têm defesa aérea. A Rússia destruiu tudo, inclusive o que o Ocidente enviou até agora. E o Ocidente está completamente sem interceptadores de defesa aérea, porque usou os últimos que tinha, numa tentativa fracassada de impedir que mísseis balísticos iranianos caíssem sobre Tel Aviv. E sabe, os países do Golfo. Bom, parece que, especialmente para os Estados Unidos, e acho que a gente pode chamar de OTAN, mas na verdade são os Estados Unidos, parece que nas principais frentes em que estão envolvidos, com essa agenda de dominação total e essas guerras sem fim, como a gente vê com o Irã, há uma dominação total da narrativa, mas muito pouca dominação dos fatos concretos, seja no Irã ou na Ucrânia. Então parece mais um tipo de roteiro de Hollywood sendo empurrado para frente. E, olha, no caso da Ucrânia, tudo que você descreveu se encaixa nisso. E eu vejo também muito aventureirismo vindo até de meios alternativos. Mesmo nas redes sociais, você entra no X e vê todo tipo de pensador independente, jornalista, criador, analista, e esse espírito aventureiro de, tudo bem, Rússia, Irã, eles só precisam fazer um ataque relâmpago e acabar com tudo de uma vez, 150% agora. Acaba com isso, apoio desiste. Acaba amanhã. Por que você simplesmente não acaba amanhã? Mas isso não muda o fato de que, para os dois países, o simples fato de estarem nessas posições tão fortes já é algo bem impressionante. E o que você disse, não entrar em pânico, eu acho que é realmente importante. Os dois estão nessa posição forte porque mentira-se artiadole não me agem de for impulso e fazem covering. Certo. Exatamente. Então, olha, não é para entrar em pânico. A Rússia, o Irã, eles obviamente não estão pensando só no hoje, no próximo minuto. Eles estão pensando numa visão de longo prazo, não só para sobreviver, mas para seguir em frente, fazer progresso de verdade. Entendendo que o desenvolvimento humano, político e econômico não vem de travar guerras sem sentido, mesmo que seja em nome da autodefesa, certo? Mesmo reagir de forma impensada, em autodefesa, isso não faz o menor sentido. Então, o que a gente está vendo, eu acho, é uma forma muito cuidadosa, bem pensada e calculada de seguir em frente, mesmo que isso inclua, como você disse antes, o lado iraniano. Na Rússia, por exemplo, esses não são governos que pensam todos da mesma forma. Nem todo mundo dentro desses governos pensa igual. Sim, isso exige alguma deliberação, talvez algum debate, e no fim das contas, isso é algo saudável. Mas olha, Mark, nesses últimos 2 minutos, você tem alguma consideração sobre acontecimentos atuais? Sim, claro. Então, eu fico com uma reação emocional quando vejo aquelas colunas de fumaça sobre Moscou, sabe, a poucos quilômetros de mim. Eu não vi isso pela janela nem da porta, mas eu sinto a reação emocional e a boa intenção de muita gente por aí, entende? As pessoas estão com o coração no lugar certo, ficam indignadas com o que está acontecendo. E isso é totalmente compreensível, é algo bom. Mas o meu conselho, como sempre nessas situações, e já existe um padrão repetido desse tipo de provocação e operação psicológica nos últimos 5 anos, se a gente olhar para trás e lembrar, é o seguinte: quando você vê algo assim, fica indignado e começa a pedir uma guerra total entre a OTAN e a Rússia, com mísseis nucleares caindo de um lado e do outro. Respira fundo. Sit back. Pour yourself a good glass of bourbon or, Serve-se de um bom copo de bourbon, ou sei lá, um old fashioned, uma vodka, o que tiver aí. Relaxa. Desliga o noticiário por um tempo. Assiste a um bom filme histórico ou de ficção científica, o que for a sua praia.
e volta a pensar nisso daqui a 2 semanas para ver se a poeira já baixou. Porque eu acho que você vai perceber, de novo e de novo nesse conflito, que é isso que acaba acontecendo. E o mesmo vale para o conflito no Oriente Médio. Eles são mestres, ou acham que são mestres, da narrativa e da guerra psicológica. Acreditam que podem moldar a realidade só de repetir alto bastante, espalhando aqueles discursos insanos, desequilibrados, megalomaníacos pelas redes sociais, insistindo que o imperador está vestido. Mas não está. Então não entre em pânico. Não caia nessa. E de novo, volta a olhar para isso daqui a 2 semanas e vê onde a gente está. Again, come back to it in 2 weeks and see where we are. Mark, I think that's a great Sim, Mark. Acho que é uma ótima forma de encerrar. E para esse membro, nesses 5 meses, a gente só quer que o Irã e qualquer outra nação sejam deixados em paz. É isso. E eu acho que isso também vale para quem sabe, porque muitas vezes tem aquela reação automática em que a primeira coisa que os observadores ocidentais, especialmente os americanos, pensam é: o que o Irã e a Rússia não estão fazendo, ou não estão fazendo o suficiente, ou o que está acontecendo? Bom, que tal focar em como chegar ao ponto certo, ou em que tipo de análise a gente deveria fazer para espalhar a mensagem de que sim, o Irã e qualquer outra nação que esteja sendo atacada deveriam ser deixados em paz. Acho que isso também seria um uso melhor do tempo. Especialmente para aquele pessoal mais ativista, que geralmente vem desses lugares. Então pode ser um bom ponto para focar também. Mark, quero garantir que todo mundo saiba que o seu perfil no Boost está na descrição do vídeo, para quem quiser apoiar o seu trabalho por lá. Dá para conferir depois que sair daqui. E não esquece de clicar no botão de curtir, porque isso ajuda a impulsionar o programa depois que a gente terminar. Todos os links para apoiar o canal também estão na descrição, aqui embaixo. Amanhã eu devo estar de volta no mesmo horário, 1h, horário do leste, no domingo, dia 21 de junho. Eu aviso com quem vou conversar. Mas até lá, pessoal, se cuidem. Eu e o Mark estamos indo juntos agora. Tchau, tchau. Take care. Mark and I are heading out together. Bye-bye.